Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar por que planejar uma arquitetura de um software antes de escrever a primeira linha de código pode ser que separe o projeto sustentável de um projeto condenado ao caos. Se você é dev, analista, engenheiro de dados ou está começando agora e quer evoluir de forma prática, sem enrolação, você está no lugar certo. Bom, então com esse vídeo, o que eu quero mostrar para vocês, né? A gente vai começar com esse primeiro vídeo, onde a gente vai falar sobre, vamos criar um software. O que seria esse software? Ele vai ser um encurtador de URL. Então, como que a gente vai trabalhar com ele? O encurtador de URL parece ser um software simples. Pô, é só receber uma URL e deixar ela menorzinha. Pô, ok, padrão. Porém, a gente tem que sempre pensar fora da caixa. Por exemplo, quais são os requisitos que eu preciso atingir para que meu software funcione e tenha realmente um bom feedback de status, né? Uma boa aceitação no nosso dia a dia. Então, vamos para a etapa 1. A etapa 1 é a fundamental para a gente entender o que a gente vai entregar no final desse software. Então, a gente precisa entender quais são os problemas e estabelecer os requisitos mínimos que a gente precisa entregar. Como os requisitos funcionais, nosso software ele tem como encurtamento de URL e redirecionamento de URL. O que significa? Eu preciso garantir que o meu sistema gere uma URL encurtada com o menor número possível, né, com o mais curto número de caracteres possível. E o segundo requisito é que ele receba essa URL encurtada e me redirecione para a minha página que eu preciso. Bom, e qual que é os meus requisitos não funcionais? Meus requisitos funcionais são visando a longevidade do meu sistema. Então, por exemplo, o meu sistema ele está sendo desenvolvido para requisito 1. O sistema deve suportar 100 milhões de URLs geradas por dia. Então, já estou imaginando um alto volume de dados entrando no sistema todos os dias. O tamanho da URL encurtada deve ser o mais reduzido possível, respeitando as restrições definidas. O que seria isso para a gente? Em nenhum momento eu estou fixando um tamanho de URL que eu quero, mas eu estou deixando bem claro, o menor possível. Então eu preciso trabalhar em cima disso para garantir que o menor número de URLs possível, caracteres possíveis, sejam atingidos. Terceiro requisito, a URL encurtada deve aceitar apenas números de 0 a 9 e letras de A a Z minúsculo e A a Z maiúsculo. Com isso, a gente já consegue ter uma noção de quantos caracteres e quais probabilidades de caracteres a gente vai ter na nossa hash. 4. A cada operação de gravação no banco, a cada operação de gravação do banco deve ser suportadas 10 operações de leituras. Isso significa que a cada uma escrita no banco, eu vou ter 10 leituras naquele banco. Então, o meu banco tem que estar otimizado para a leitura e não só a gravação. Então, se eu escalar a gravação, eu preciso escalar 10 vezes a leitura para garantir as entregas. 5. O tamanho médio das URLs será de 100 bytes. Então, eu não posso deixar a pessoa colocar uma URL extremamente gigante, onerando o meu banco de dados. Então, eu tenho um limite que eu preciso bloquear. 6. As URLs devem ser armazenadas por um período mínimo de 10 anos. Então, isso significa que eu preciso guardar todas as minhas URLs por 10 anos. 7. O sistema deve operar em alta disponibilidade 24/7. Bom, com todos esses requisitos que a gente desenhou, no caso, escreveu, a gente consegue ter uma visão de para onde o nosso software vai ir. Então, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é entender quais serão
os endpoints que a gente vai ter na URL. Então, nosso software ele vai ser um software muito pequeno, porém com uma complexidade um pouco mais grande na questão de arquitetar ele. Então, ele é um software que vai ter dois endpoints. Um endpoint para encurtar a URL, recebendo a URL normal e encurtando ela numa outra URL. E um outro endpoint que vai receber a URL encurtada e vai te redirecionar para a URL que foi enviada. Bom, antes de a gente ir para o código, a gente precisa parar, sentar e calcular o quanto esse nosso sistema vai trabalhar. Então, bora lá. Operações de gravações. Nos requisitos, a gente falou que a gente vai gravar 100 milhões de URLs por dia. Porém, a gente precisa diminuir isso até um nível de segundos para a gente poder ter uma noção de quantas URLs a gente vai trabalhar por segundo. Então, se eu tenho 100 milhões de URLs dividido por 24 horas, dividido por 60 minutos, dividido por 60 segundos, eu vou ter um total de 1.160 requests por segundo. Então, minha aplicação ela tem que estar escalável para receber 1.160 requests por segundo de escrita. Já operações de leituras é 10 para 1. Então eu pegaria as 1.160 requests que eu tenho, vezes 10. Então eu teria um total de 11.600 requests por segundo de leitura. Já o tempo de armazenamento. Eu estou falando que eu preciso guardar por 10 anos essas URLs. Então eu pego meus 100 milhões de registros planejados por dia, multiplico por 365 dias do ano e multiplico por 10 anos. Então eu vou ter aproximadamente 365 bilhões de registros no meu banco de dados. E qual que é a minha capacidade de armazenamento? Lembrando que a gente tem um pré-requisito de cada URL ter até 100 bytes por URL, né? 100 bytes de tamanho. Eu tenho lá 365 bilhões de registros vezes 100 bytes, isso me dá 36,5 terabytes de disco que eu preciso ter lá no meu servidor para guardar, armazenar esse tipo de informação. Bom, com esses cálculos a gente já consegue ter uma previsibilidade de como que a gente vai arquitetar o nosso sistema. Então, por onde eu posso começar, quais são as melhores linguagens que eu posso trabalhar, quais os melhores bancos de dados que eu vou trabalhar, quais são as arquiteturas de cache que eu vou colocar. E com isso tudo a gente consegue ter uma visão mais ampla de como que eu vou ter que fazer esse sistema. Bom, falando em banco de dados. Em banco de dados, nesse exemplo, eu escolhi o Scala. O ScalaDB, ele é um banco que utiliza a linguagem CQL, que é o Cassandra Query Language. E aqui a gente montou uma tabelinha muito simples para a gente, que é uma tabela onde vai ter 3 colunas, sendo a primeira o slug, que é literalmente a nossa hash encurtada. O segundo é o original URL, que é onde eu vou receber a URL que foi enviada para mim. E o outro é o created at, porque como a gente precisa armazenar o nosso registro por 10 anos, eu preciso garantir quando esse registro foi criado para mim poder depois fazer uma limpa no banco após 10 anos. Bom, depois da escolha do banco de dados, a gente vai para entender o nosso fluxo de processo. Então, como a gente vai ter 2 endpoints, os fluxos são bem simples. Então, eu vou colocar a minha URL completa, vou passar por uma função de hash e ela vai me gerar uma hash com o menor número possível de caracteres. Já o inverso, ele recebe a URL menor, passa por uma função de redirect, pega esse dado no banco e retorna você para a URL correta. Só que antes de a gente calcular as hashes, a gente precisa pensar que nos nossos requisitos a gente tem alguns limites. Então, por exemplo, nos nossos requisitos a gente fala que a gente precisa trabalhar com os números de 0 a 9, então são 10 dígitos. Precisamos trabalhar com as letras de A a Z, então são 26 letras, AZ minúsculo e AZ maiúsculo, então são 26 mais 26. Então, hoje, a gente vai poder trabalhar com 62 caracteres de letras para as nossas hashes. Porém,
Para a gente encurtar a nossa URL e garantir a escalabilidade disso, a gente precisa saber qual que vai ser o encoder, né? Ou no caso, o base que a gente vai trabalhar para poder montar essas hashes e mandar para o nosso sistema. Por exemplo, se eu usar um caractere, eu sei que eu vou ter 62 possibilidades. Se eu usar 2, vou ter 3.844 possibilidades. 3, 238 mil possibilidades. Lembrando que no nosso requisito a gente comentou que a gente vai ter em 10 anos 365 bilhões de registros. Então, se eu olhando nessa tabelinha, eu vou até a sexta posição, que é 6 caracteres dentro da minha URL, né, 6 caracteres escritos, eu posso ter 56 bilhões de registros. Porém, em 10 anos, eu posso ter 356 bilhões. Então, para mim, 5 não seria o suficiente. Mas, 5 não, 6 não seria o suficiente. Mas, se eu for para 7 caracteres, eu vou já para 3,5 trilhões de registros. Então, com 7 caracteres, eu consigo atender o meu requisito de 10 anos de histórico de URL. Então, ficou bem claro para mim que o meu menor número de URLs que eu posso ter dentro do meu sistema vai ser 7 caracteres, para a gente poder garantir a entrega do nosso requisito. Só que para trabalhar com esse cara, a gente precisa utilizar um hash. E aí, a gente tem várias funções de hashes dentro do nosso sistema. Então, a gente tem lá o MD5, o SHA-1, o SHA-256, todos eles vão gerar hashes que não se repetem e vão entregar para a gente. Só que todas essas hashes trabalham no base 16. O que é o base 16? Ela vai de 0 a 9 e de A a F. E qual que é o problema disso? Aqui eu estou trazendo um exemplo de código, onde eu estou gerando uma hash com MD5, por exemplo, e eu pegaria os 7 primeiros caracteres e mandaria isso para o banco de dados como normal estivesse mandando para o banco. Qual que é o problema? Eu não consigo ter uma visibilidade se essa URL já foi utilizada. Eu não consigo ter uma noção de como tratar ela. No caso, eu só vou gerar e vou mandar para o banco. E aí eu vou ter que ficar fazendo o quê? Eu vou ter que ficar verificando isso verificando essa URL no banco. E qual que é o problema disso? O problema é a colisão de hashes. Que aí eu vou ter que ter uma função que vai gerar hash, vou pegar essa hash gerada, esse slug, vou bater no banco. Essa URL existe? Ah, existe. Faz de novo. E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que vai chegar num momento que a gente vai virar um loop infinito. Eu vou ficar horas e horas batendo nessa hash, voltando, batendo nessa hash, voltando. Por quê? Existe um cálculo que foi feito que ele é utilizado muito como paradoxo do aniversário. Como que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira: em um ano, se você pegar 10 pessoas aleatórias, você tem 12% de pelo menos 2 pessoas fazerem o aniversário no mesmo dia. Se você aumenta isso para 100 pessoas, para 50 pessoas, por exemplo, você aumenta a probabilidade de 2 ou mais pessoas fazerem aniversário no mesmo dia, para 97%. Esse é o paradoxo do aniversário. Então, isso também se aplica para o nosso dia a dia. Então, se a gente tem lá uma hash que ela pode ser repetida, a gente vai, com certeza, travar o nosso banco de dados com uma informação desnecessária. Então, a gente precisa evitar isso. Como que a gente evita isso? Trabalhando com hashes semânticas. Então, no caso aqui, eu estou utilizando o base62 para a gente poder calcular o nosso ID do próximo item. Então, ao invés de eu só gerar uma hash por gerar, eu estou gerando um ID
e desse ID eu gero uma hash. Como que isso funciona? O base62 ele é muito simples. Ele vai do 0 ao 9 com o mesmo símbolo, com o mesmo número, mas do 10 em diante ele começa a usar o alfabeto. Então, o 10 significa A, o 11 significa B. Por exemplo, o 55 significa T minúsculo. Então, ele faz uma conversão de todas essas hashes para dentro de todos esses IDs, né, desses números para uma hash. Como que eu converto isso? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho um número de 23.748. 23.748, eu divido ele pelo 62, que meu no caso é um base 62, o resto dele vem para cá. Então, 23.748 dividido por 62 dá 383, com o resto 2. Resto 2 na tabela é 2. 383 dividido por 62 é 6, com o resto 11. Então, na tabela, o meu resto 11 é B maiúsculo. 383, não, desculpa, 6 dividido por 62 é 6. É 0. O meu resto é 6. Então, na tabela, 6, 6. E aí, com isso, de baixo para cima, eu monto o meu hash. Então, ficaria, por exemplo, bit.ly barra 6b2. Com isso, eu tenho a minha hash já pronta e montada. Eu não preciso ficar me preocupando com ela. Com isso, eu já consigo garantir que aí o 23.749 é um outro ID. Então, eu não preciso ficar batendo no banco e voltando a todo momento. Eu não vou onerar o banco com isso. É muito mais prático você já prever a funcionalidade do seu sistema e você consegue garantir isso muito mais fácil. Porém, aqui a gente tem um grande problema. A gente não pode usar o base 62 cru, sem nada. Por quê? Porque dá brecha a hackers poderem conseguir saber quais são as suas URLs e começarem a atacá-las. Então, para você evitar isso, a gente utiliza, aqui é um exemplo, né, de base 62, como eu queria no código, a gente utiliza o conceito de ofuscação com hash ID. O que seria isso? Ofuscação com hash ID é você criptografar a sua tabela de hashes com saltos, aonde só você terá a chave de segurança. Então, a sua chave de segurança é a chave que vai criptografar isso. Então, você consegue garantir que ninguém saiba qual que é o próximo ID que vai entrar. É muito mais fácil. Então, vamos pegar aqui no caso, nosso mesmo ID que a gente colocou, 23.748. No meu caso aqui, ele continua sendo resto 2, resto 11, resto 6. A única diferença é que o meu 2 agora não é mais 2. O meu 2 agora é C minúsculo. O meu 11, ele não é mais B, ele é O minúsculo. E o meu 6, ele não é mais 6, ele agora é F maiúsculo. E aí, como é que ficou minha URL? bit.ly barra FOC, aonde eu consigo começar a criar essa jogada. Eu consigo criptografar todo o meu passo a passo, né? Só que ainda temos um outro ponto, principalmente em entrevista, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é o quê? Além de a gente se preocupar em ofuscar isso, a gente não pode começar esse cara com números baixos. Porque mesmo começando com números baixos, eu vou acabar entregando a minha tabela. Vou acabar entregando a minha chave. Então, para evitar isso, a gente tem que começar de um número alto, aonde a gente já elimina alguns números, porém, a gente começa já de um ID alto e a gente não vai ter hashes tão pequenas, fazendo com que seja fácil de descriptografar isso. Então, qual que é o ponto? Utilizando aqui a nossa tabela, o que acontece? Se eu começar com um caractere, eu posso
Posso não, eu vou ser hackeado porque vai ser fácil de a pessoa descobrir como descriptografar minha tabela. Então, como que eu deveria já começar? Eu posso começar, por exemplo, de 3 caracteres. Com 3 caracteres, significa que eu preciso começar do ID, por exemplo, 238.000. Eu começo desse ID para frente, ou se eu quero ainda deixar mais complexo, começar com 4 caracteres. Que aí meu ID vai começar dos 14 milhões para frente, no caso de 15 milhões para frente. Com isso, eu garanto a complexidade do meu sistema e garanto que ele tem mais uma camada de segurança, que quem estiver lá fora não vai simplesmente descobrir qual que é a minha tabela de comparação, né? Minha tabela base 62. Bom, com isso, a gente consegue criar o primeiro código de como isso vai funcionar. Aqui é só um exemplo, né? Então, por exemplo, aqui ó, eu estou construindo eu tenho a minha chave, que é o meu salt ali, então botei qualquer tipo de caractere e o meu alfabeto custom de como que ele ficaria. Isso vai gerar para mim a minha URL padrão que eu vou utilizar. Então aqui eu já consigo ter uma visibilidade de como o meu sistema vai começar a funcionar. E agora a gente entra na parte mais importante, que é a gente discutiu o que a gente precisa, como a gente precisa e a carga que a gente precisa. Porém, agora a gente precisa discutir como isso vai funcionar. Então, agora a gente vai sair do mundo imaginário para o mundo real. Preciso pôr isso em máquina. Como que isso vai funcionar? Então, num design system normal, a gente teria vários usuários acessando um servidor, um web service, e esse web service acessando o banco. Boa, esse daqui é o cenário mais comum que a gente vai ter de arquitetura. Porém, a gente tem diversos requisitos que esse cenário não atende. Então, a gente precisa ir para esses cenários. Então, qual que é a nossa primeira mudança? Primeira mudança é escalar nossos servidores horizontalmente e não verticalmente. A gente não pode ficar aumentando memória do servidor. A gente precisa que os nossos servidores sejam isolados e separados para a gente ter realmente um escalonamento horizontal. Como que a gente faz isso? Aplicando um load balance na nossa camada de web. Então essa camada de web com load balance, ela vai fazer a orquestração de separar a carga de dados para servidores que estão com menos uso. Boa, fizemos essa parte. Agora, onde está nosso gargalo? Nesse design system, nosso gargalo agora foi para o banco de dados, que é um banco único. Mas a gente já arquitetou que a gente não vai usar um banco único, um MySQL, um Postgres. A gente vai usar o ScalaDB. O ScalaDB, ele já é preparado para a gente poder escalar ele horizontalmente. Então, ele tem lá o nó master e tem todos os seus nós slaves, que a gente consegue escalar isso e ter uma escalabilidade muito mais plausível. Boa! Com essas duas alterações, a gente já tem uma arquitetura. Não, ainda não temos. Por quê? Cada um dos nossos servidores, eles são independentes. Então, o que acontece? Se eu tenho algum usuário escrevendo uma nova URL nesse momento, o servidor A não se comunica com o servidor B. E aí ele dependeria do quê? De bater no banco. Qual que é o próximo ID? Ah, o próximo ID é tal. Só que aí vem o servidor C, pega esse ID e escreve em cima. Então a gente não pode depender dos servidores acessar esse cara. Então o que a gente recomenda? Recomenda a gente usar um regs com o módulo INC Counter configurado para que ele orquestre os IDs que vão ser gerados. Então, com isso a gente desacopla essa responsabilidade dos nossos microserviços e com isso a gente consegue ter um controle que todos os serviços, quando for pedir um ID novo, o Redis vai gerenciar sempre um ID novo sem a gente se preocupar com o gerenciamento de IDs novos aqui. Vai ser muito mais fácil a gente trabalhar com isso. E por último, a gente também deveria colocar um sistema de cache, porque, por exemplo, bati no servidor com uma URL pequena, fui no banco de dados,
busquei a URL e retornei para o meu cliente. Qual que é o ponto aqui? Se esse meu cliente voltar de novo, eu teria que fazer todo esse percurso novamente. E para quando você está desenvolvendo, não parece ser uma coisa complexa. Porém, isso acaba sendo muito custoso em performance e custo mesmo em geral, porque eu estou tendo que acessar o banco de dados para ver um dado, algum tipo de informação que eu acabei de responder. Então, qual que é a melhor maneira de a gente tratar isso? É salvar isso em cache. Então, o usuário bateu na URL, eu retornei para ele, eu devo cachear essa URL por um tempo determinado, por exemplo, posso pôr lá 24 horas, 7 dias. Isso vai depender muito das minhas análises que eu quero fazer, mas o objetivo é cachear essa URL no Redis para que eu não onere meu banco de dados e também não precise de tantos nós no meu banco de dados, fazendo que eu tenha que pagar uma fortuna de dinheiro. Então, para evitar esse tipo de gasto, a gente coloca um servidor Redis na frente para que a gente não precise ficar toda hora indo no banco de dados e tenha isso já de fácil acesso. Sem contar que é muito mais rápido também a gente ter o Redis na frente do que o banco de dados. Porque o Redis ele já trabalha numa camada de memória, então a latência dele é muito menor comparado a eu ter que ler o dado no banco de dados. Então, para evitar custos extras com o banco e performance, você colocando um servidorzinho cache ali no meio ajuda muito para a gente poder entregar isso. E falando um pouco mais assim, para melhorar um pouco mais o nosso sistema, a gente pode também escalar esses dois servidores Redis. Então, para evitar travamento, evitar lentidão, como a gente falou que a gente vai ter lá em torno de 1160 requests por segundo, um servidorzinho Redis pode ser que não aguente. Então, para evitar isso, a gente também escala horizontalmente esses serviços para a gente garantir que ele esteja rodando 27 por 1 e não trave nossa aplicação. Bom, pessoal, da minha parte era isso que eu queria apresentar para vocês. Esse projeto eu vou ainda desenvolver ele com vocês. Nos próximos vídeos eu vou trazer o desenvolvimento todo desse projeto para que todo mundo entenda, realmente faça junto comigo. Eu vou deixar ele disponível depois no nosso GitHub. E, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, deixe os comentários. Muito obrigado.